Então, 3 por 3, tá? Resultado 1 dá resto 0, ó. Por exemplo, se fosse o 5, tá? 5 por 1. Deixa eu botar todos aqui. Vou fazer 5 por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. 5 por 1 dá 1, tá? Que dá 5, resto 0. 5 por 2 dá 2, né? 2 vezes 2, 4, resto 1. 5 por 3 dá 1, dá 3, resto 2, né? 5 por 4 dá 1, que dá resto 1. 5 por 5 ali dá resto 0. Então, o 5 é primo, ok? O 4, por exemplo, aqui. Quatro por 1 dá 1, que dá 0. 4 por 2 dá 2, que dá 0. 4 por 3 dá 1, que dá resto 1. 4 por 4 resto 0. Então, ó, 1, 2, 3 incidências de 0. Então, não é primo, tá? 1 não é primo, 5 é primo, 3 é primo, 7 é primo. Então, é mais ou menos assim que funciona. É baseado no resto que a gente encontra. Só que daí, para encontrar o resto, quando eu faço o cálculo de algoritmos, eu uso aquele lá, o percent, né? Que esse cara aqui, ó, o percent, ele traz o retorno se aquele elemento em específico, tá? Ele traz o retorno do resto e não do resultado. A divisão traz o retorno do resultado. O percent traz esse resultado aqui, ó, do resto. Entenderam aí? Sim. Tá? Então, o nosso objetivo aqui, ó, é receber um número e dividindo ele sempre por um número a menos, ou seja, ou dividir ele, recebe 7, divide por 1, por 2, 3, e vai armazenando, ó, quantas vezes acontece a incidência de zeros. Se a quantidade de zeros for exatamente 2, quer dizer que ele é primo. Tá? Certo? Então, tá aí, essa aqui é a representação desses elementos. Tá? Se eu for levar isso aqui lá para o algoritmo, como é que funciona, tá? Isso aqui que eu estou mostrando não é novidade para vocês daí, tá? Include. A biblioteca, tá? Então, eu recomendo, às vezes, vocês tentarem resolver primeiro o primo quando é um número só, né? Do que mais números, né? Então, assim, por exemplo, aqui, eu vou botar aqui número, tá? Recebeu um número, já vou colocar um i aqui para percorrer o valor, tá? Que me interessa. Esse i aqui vai ser o contador, vai ser aquele, se vocês pegarem por referência, é o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ó, que é o número que é sempre igual, vai ser o número, tá? E esse aqui, ó, o i, vai ser esses caras aqui, ó, que vão aumentando. Vai de 1 até 7, tá? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Primeira coisa, eu vou pedir para o usuário um número, né? Digite um número. E vou fazer a leitura desse número. Ó, recebi um número. Agora a gente está vendo aqui, ó, que o número 7 é uma estrutura de repetição que repete 7 vezes o mesmo, um cálculo que dá o retorno de resto zero. O 3 é 3 vezes, o 1 é uma vez só, o 5 é 5 vezes, o 4 é 4 vezes. Então eu vou ter que fazer uma estrutura de repetição que repete o número de vezes aquele número digitado. Então eu sei que esse número aqui é o meu limite e que eu vou começar sempre em 1, tá? Então nesse caso eu posso abrir um for, um while, não importa qual é. Eu vou dar um i igual a 1, tá? Para inicializar em 1. Vou dizer que o i, que é 1, vai ser menor. Enquanto ele for menor ou igual
a número, ou seja, ele vai pegar e vai repetir do 1 até o 7, tá? E vou dar um i mais, que é a mesma coisa que i é igual a i mais 1, né? Só para fazer o incremento. Ou seja, ele começa em 1 e vai modificando cada vez que ele faz a volta, tá? Chegou aqui, ó, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer esse cálculo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, dividido por esse, porque nesse momento aqui, se eu digitei 7, aqui vai valer 7 e vai ser inicializado em 1, de 1 até 7, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse valor e vou fazer o cálculo, né? E um if. Então, se o número... Eu podia até fazer separado esse cálculo aqui, ó. Só para a gente ver aquela execução lá, ó. Número, vou botar aqui, ó. Ó, resultado e resto, tá? Só para vocês verem o que acontece, tá? Aqui, ó, o resultado, certo? Vai fazer a divisão de número por i, certo? E o resultado vai fazer a divisão de número percente i. Desculpa, resto, né? Então, um eu estou calculando o resultado e o outro eu estou calculando o resto, certo? São duas variáveis que eu criei só o cálculo aqui. Só para vocês verem ele fazer isso aqui. E depois eu vou imprimir esse resultado aqui, tá? Eu vou fazer o cálculo e já imprimir, até para ficar certinho. Deixa eu pegar esse print aqui. Ó. Até botar separar os dois juntos aqui. Ó. Resultado igual, dois pontos, percente D. Aí eu vou botar aqui um pipe aqui, ó, só para separar, né, para ficar bonitinho. Resto, dois pontos, percente D. E aqui, ó, eu vou imprimir, ó, os dois valores, né? Vou imprimir resultado e resto. Só para vocês enxergarem o cálculo que ele faz, tá? Ó, pronto, vou deixar assim, tá? Deixa eu dar um /n aqui. Vou salvar e executar esse cara aqui. Deixa eu ver onde que tá o build. Estão conseguindo ver aí? Sim. Ó, vamos digitar primeiro ali o que a gente tinha feito, o 7, tá? Olha só o que ele vai fazer. Olha o que ele fez aí, estão enxergando? Sim. Tá. Olha que o resto deu um probleminha ali, né? Deu um rinho ali no resto, né? Deixa eu ver o que houve ali. Ah, eu botei 1, ó. Repara o seguinte, é i, tá? Certo? Agora assim. Ó, 7. Repara o seguinte, ó. Ah, droga. Ó, dei uma olhada nisso aqui, ó. Digitei 7. Olha o que ele fez e o cálculo que ele fez. Estão vendo? Ó, eu botei só uma operação de... Ó, eu botei só uma operação aqui, ó. De calcula o resultado, calcula o resultado e calcula o resto e imprime. Resultado e resto, tá? Ó, resultado e resto. Resultado e resto. Ou seja, então, o que ele fez, tá? Ele pegou o 7, que era o tamanho, fez 7 por 1, tá? Depois ele pegou e fez 7 por 1. Esse retornou o resultado, ó. O resultado é 7. 7 vezes 7 por 1, né? 7 divididos por 1 dá 7, né? Que dá resto 0, ó. E veio dando. Deu uma incidência e duas incidências de 0. Conforme a gente tinha mostrado aqui, ó. Naquele que a gente tinha feito, ó. Um 0 e o outro 0, ó. Deu os mesmos valores, tá? Porque ele fez o cálculo, tá? Então, se eu executar de novo aqui esse código, ó, e botar o 3, ó, também, ó, duas incidências de 0, ó. Estão vendo ali? Depois, ó, vou executar de novo. Agora o 1, só uma incidência de 0. 2, ó. 2 é primo ou não é? Sim. 2 zeros ali, deu 2, resto 0.
Depois aqui, ó, vou botar 13. Olha lá o 13. Olha quantos zeros deu no 13 aqui, ó. 1, 0, 2 zeros, tá vendo? 13 é um número primo. Vamos mandar um número um pouquinho maior, ó. Não, 20. Olha o 20 aqui, então, ó. Ó, 1 0, 2 zeros, 3, 4, 5, 6 zeros. É primo? Não. Não é primo, porque tem que ser exatamente 2, ó. Então, o que ele faz? Ele repete o mesmo cálculo ali, ó. Não tem nada demais, ó. Ele só repete esse cálculo, tá? Isso que depois eu boto para vocês lá também, tá? Vocês viram que ele repetiu o cálculo. Eu vou deixar imprimindo aqui porque para nós não interessa, tá? O que interessa é o que a gente vai resolver agora. Olha só, qual é a condição que diz que um cara é primo? É se o resto, tá, for igual a 2... Opa, desculpa. Se o resto for igual a 0, tá? Eu preciso... desculpa. Isso mesmo. Eu preciso, cada vez que dá um resultado 0, tá? Ó, que nem aqui, ó, eu executei o 7. Cada vez que dá um resultado 0, tá? Eu tenho que contar. Como é que a gente faz contagem? A gente usa o mais, certo? Então eu posso pegar aqui, por exemplo, e botar aqui, ó. Conte resto, certo? Chamei de conte resto, ó. Inicializei ele com 0. Porque cada vez que o resto aqui for igual a 0, tá? O conte resto vai incrementar, sendo que ele começa em 0. O que acontece nesse caso aqui, ó? Eu vou botar aqui para vocês e vou imprimir para vocês o contando, tá? Deixa eu só selecionar. Ó, tem uma olhada nesse negócio aqui. Ó, esse cara aqui, ó, o conte resto, eu vou botar ele para imprimir esse conte resto aqui, tá? Inicialmente ele é 0, tá? Então olha só, se eu pegar e imprimir lá aqui, ó, conte ó, contador de resto, tá? Se eu pegar esse cara aqui, ó, e imprimir ele, ó, ele sempre incrementa, ó. Se isso aqui for verdade, ele incrementa, tá? Então, olha só. Vou botar aqui, ó, contador de resto, vírgula, contando, tá? E aí ele vai mostrar. Vou executar de novo esse cara aqui, só para vocês darem uma olhada. Ó, dei um build nele ali, ó, e vou dar um 7. Olha só. Olha o que ele deu. Contador de, ó, 7 dividido da resto 0, ó, contador de resto, né? Contando 1, ó. Tá vendo? Não contou, não contou, não contou. Quando chegou lá, ó, 1 deu 0, ó, contou o resto, ele começou a valer 2, certo? Então ele contou para mim, aqui agora, nesse cara, eu tenho 2. Quando eu executo, ele termina a execução e sai fora aqui do meu for, ó. Aqui está o meu for, tá vendo? Ó, ele termina aqui. Quando eu sair daqui, eu vou ter um resultado daquele contador, certo? Ó, se o conte resto for exatamente igual a 2, ó, é um teste lógico que ele faz do valor. Ele busca o valor que ficou armazenado aqui. Eu imprimo aqui, ó, né? Dou um print aqui e boto ali, primo. Ó. Opa. Primo, certo? Se a contagem não foi exatamente igual a 2, ó, else. Vou pegar aqui. Não primo. Certo? Então, olha só. Vamos lá. Ó. Vou executar aqui de novo, ó, só para vocês terem uma noção. Ó, vou botar aqui o 7. Olha lá. Contou uma, contou duas, e ó. Primo ali, ó. Tá vendo? Um pouquinho que eu não botei o barra N no final. Barra N.
Ó, executei aqui, ó, tá? 7. Ó, contou o resto 0, contou 1, contou 2. Saiu lá na rua, ó, fez o teste. 2 é igual a 2, verdadeiro. Então, imprime primo, ó. Tá vendo? Então, olha só, ele pegou ali, ó, recebeu 1, né? Fez o teste, foi até 1, dividiu 1 por 1, deu o resto 0. Dividiu 1 por 1, deu o resultado 1, né? Resto 0, ó, tá? Não é primo, porque ele na hora de contar o valor, ó, na hora de contar o valor, ó, aqui, ó, deu exato 1 é igual a 2, não, daí não é primo. A mesma coisa acontece, ó, se eu pegar, ó, vou executar de novo aqui, e botar o 20 aqui, que era aquele cara que tinha testado, ó. Ele foi lá, contou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 0. Não é primo, porque no final, ó, depois que ele fez o laço, ó, 1, 2, 3, 4, executou 20 vezes, né? Esse resto aqui, ó, ele terminou em 6 aqui, certo? 6 é diferente de 2, então não é primo. Daí, então, 6 diferente é igual a 2, falso. Daí, então, ele vem para cá, não é primo, imprime. Dúvidas aí, pessoal? Entenderam a moral do primo em si? Porque daí agora eu vou pro vetor daí. Tranquilo aí o resto aí, pessoal? Tranquilo. Ficou melhor. Tá? Ele repete, olha só, é o número de vezes, né? Ele repete, se eu digitar 7, ele vai repetir. Vai repetir essas linhas aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá aparecendo selecionado para vocês aí? Sim. Ó, Sim. ele vai repetir, ó, se eu digitei 7, ele vai repetir esse processo aqui, esse cálculo, 7 vezes. Se eu repetir 1000, ele vai repetir 1000 vezes isso aqui, ó, e vai contar a quantidade de zeros que vai dar até 1000, né? Que deve ser uma quantidade grande. Até a gente pode ver aqui, ó, ele conta, não importa, né? Nada vai então aqui eu vou botar 1000, ó. Ó, ele executou e deu 16 vezes e ele contou divisões com o resto zero, ó. Então ele não é primo, certo? Entendeu? Oi? Ali no for, o i não pode iniciar no 0? Não pode, porque eu estou usando ele, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu estou usando ele para calcular, ó. Aí tu imagina, se eu inicializar em 0, eu vou dividir 7 por 0. Entendeu? Sim. E eu quero fazer dividir pelo 7 por 1, 7 por 2, até o 7 por 7. Por isso que também vai o igual aqui. Sim. Normalmente, quando começa com 0, ó, tu aqui vai até aqui. E aí tu ia de 0 até 6, né? Entende? Sim. Por isso que eu boto um igual e boto 1 aqui. Eu podia fazer em todos os programas, começar em 1 e terminar em 7. Só fazer igual aqui. Podia ter feito. Não vai interferir no resultado. Alguma dúvida específica aqui para avançar para o vetor? Não. Então, assim, ó, aqui ó, eu tenho o programa de primos pronto, certo? Tá? Um pouquinho aqui. Aí assim, ó, deixa eu só. Daí, qual é a moral? Se eu quero testar 1000 números, por exemplo, sem usar o vetor, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar toda essa estrutura aqui, ó, dentro de um outro for, entendeu? É um laço dentro do for. Se eu quero fazer um vetor, tá? Eu preciso armazenar esses valores, tá? Então, esse cara aqui, eu vou utilizar ele de qualquer jeito. Então, eu vou salvar ele e vou criar um novo arquivo, ó. Vou copiar aqui todo ele, só para a gente aproveitar ele inteiro, ó. Esse aqui é o primo, esse é o primos vetor. Opa, deu problema. Ponto C. Pronto. Ó, certo? O mesmo programa tá funcionando igual. Como é que funciona o vetor? O vetor, repare que assim, ó, quando eu peço um número assim, ó, desse formato, ele não grava na memória o valor. Mas o vetor grava, tá? Então, digamos o seguinte, eu quero receber vários vetores, né? E testar se o número é primo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o vetor, tá? Então, ó, vou deixar esse cara guardado, ou até recortar toda essa função, ó, para a gente utilizar depois, ó. Recortei. Vou manter toda a estrutura igual, só que o número eu vou chamar ele de vetor, ó. Digamos que é o número 1000, certo?
Ou pode ser um definido pelo usuário, não tem problema. A quantidade de números é definida pelo usuário. Aí eu só tenho que fazer aquele negócio ali, né? Salvar aqui o código. Vou pegar esse cara aqui para nós usar.